Meu nome é Cristiane Carreira e hoje vou tratar com vocês um pouquinho sobre um tema de processo do trabalho que se chama reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção é um meio de defesa, é uma modalidade de resposta do réu. Nós sabemos que o principal meio de defesa do réu é a contestação. O que é a contestação? É a peça processual na qual o réu vai impugnar especificamente todos os fatos trazidos pelo autor, sobre o ônus de que, se não o fizer de modo específico, vai presumir verdadeiro os fatos que pelo autor foram alegados. O que seria a reconvenção? A gente costuma dizer que a reconvenção seria um contra-ataque do réu. Por que um contra-ataque do réu? Porque na reconvenção é o réu que formula pedidos contra o autor. Então, o que a gente tem? Via de regra, os limites objetivos, lembra? Os pedidos e subjetivos, as partes, são delimitados pelo autor. Mas o réu, no momento de sua defesa, ele pode, além de se contrapor, ele também pode contra-atacar, apresentando essa reconvenção, formulando pedidos e ampliando os limites objetivos da lide, bem como até trazendo para a lide um terceiro aí que não seja o autor. No caso do processo do trabalho, nós chamamos de reclamante. Então, qual é a nomenclatura que a gente usa para reconvenção? Nós temos o reconvinte, que no processo do trabalho é o reclamado, que é quem apresenta essa reconvenção. E nós temos o reconvindo, que é o reclamante, que no processo do trabalho é a parte passiva da reconvenção, ou seja, nós invertemos os polos. Então, reclamante é a parte ativa do processo do trabalho, reclamada a parte passiva. Então, a reclamada através da reconvenção, ela se torna reconvinte, a parte ativa da reconvenção, e o reclamante, o reconvindo, que é a parte passiva dessa reconvenção. E o que ocorre? Quando eu falei para vocês da possibilidade de ampliação dos limites objetivos e subjetivos, o que eu estou querendo dizer? Se aplica no processo do trabalho o disposto no artigo 343 do CPC, que trata da possibilidade do réu apresentar uma reconvenção contra o autor, que no processo do trabalho é o reclamante, em litisconsórcio com um terceiro, ok? Que a priori não fazia parte aí do nosso processo. E ainda, o reclamado, que é o réu no processo do trabalho, pode apresentar reconvenção contra o reclamante e também incluir no polo passivo da reconvenção um terceiro, ou seja, nós vislumbramos uma possibilidade de ampliação também dos limites subjetivos aí da lide pela reconvenção. Então, admite-se litisconsórcio na reconvenção. Cristiane, quais são os requisitos aí para que se tenha a reconvenção no processo do trabalho? Primeira coisa, nós temos que lembrar a competência material da Justiça do Trabalho. E não podemos esquecer do artigo 114 da Constituição Federal. E, ademais, a gente tem que pensar que o juiz do trabalho vai ter que ser também competente para apreciar aí esse pedido do reclamado na reconvenção para com o reclamante. Então, o primeiro requisito, competência. Segundo requisito, a reconvenção é um contra-ataque e agora, com a vigência do novo Código de Processo Civil, ela é formulada na mesma peça processual que a contestação e ela tem que ser apresentada no mesmo prazo que a contestação. E quando é que nós apresentamos a contestação no processo do trabalho? Até o momento da audiência. Logo, a reconvenção tem que observar também esse mesmo prazo. O que mais? O procedimento é o mesmo e aqui eu já adianto para vocês uma divergência jurisprudencial e doutrinária referente ao cabimento da reconvenção
no rito sumaríssimo. Não é objeto da nossa aula de hoje analisar aí esses ritos processuais, ok? Mas o que prevalece é que a reconvenção somente é admitida no rito ordinário. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que a gente faz no procedimento, no rito sumaríssimo, mas é daqui a pouquinho. Tem que existir uma causa pendente. Por quê? Porque a reconvenção é um meio de defesa. Então, o reclamante, de alguma forma, já deve ter provocado o Poder Judiciário. E um requisito muito importante, deve existir uma conexão entre a reconvenção e o pedido do autor. Bastante cuidado aqui, gente, porque a conexão, a gente vai entrar naquele conceito do processo civil, então tem que ter uma ligação entre os fatos trazidos pelo reclamante na sua petição inicial e aqueles que forem apresentados pelo reclamado na sua reconvenção. Mas cuidado, é conexão. Então, a conexão é uma relação, não necessariamente esses mesmos fatos, ok? Isso é bem importante aí de colocar. Cristiane, me dá um exemplo de aplicação aí de reconvenção no processo do trabalho? Então, vamos imaginar o seguinte, que uma reclamação trabalhista, o reclamante ingressa com uma demanda, alegando lá que trabalhou na reclamada por um determinado período e nesse período ele não recebeu algumas de suas verbas trabalhistas, pede lá hora extra, por exemplo. Vem a reclamada em reconvenção e fala o seguinte, ela apresenta a defesa dela, impugnando aí os fatos trazidos pelo reclamante, mas ela apresenta uma reconvenção que tem conexão com o contrato de trabalho a priori firmado lá pelo reclamante. Ela fala o seguinte, olha, tem mais, o reclamante me deve o valor de uma multa. Reclamante motorista, durante a vigência do contrato de trabalho, foi multado e a reclamada junta documentos e prova, por exemplo, que aquela multa tem relação com um determinado dia que o reclamante estava trabalhando. Vamos imaginar, alega, por exemplo, que no contrato de trabalho do reclamante há uma autorização para que sejam descontada valores, prejuízos causados por culpa e pede para o juiz, independente da defesa, pode fazer uma impugnação, a gente não está focando aqui na contestação, mas pede para o juiz acolher a reconvenção, condenando o reclamante no pagamento dessa multa, ok? Então é um exemplo de conexão e aí o juiz do trabalho vai poder analisar. O que a gente tem que lembrar da reconvenção e naquelas ações que há substituição processual. Como que é o instituto da substituição processual no processo trabalhista? Então, normalmente é o sindicato quem atua aí como substituto processual dos seus representados. E aí, nesses casos, pode a reclamada apresentar a reconvenção, mesmo tendo ali no polo ativo o sindicato? Entende-se que sim, aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o disposto no artigo 343, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Eu já adiantei para vocês que a reconvenção que prevalece, tá, gente? Não é um entendimento unânime, mas prevalece que a reconvenção ela é compatível com o procedimento ordinário, com o rito ordinário. E aí, se o processo é de rito sumaríssimo, a reclamada perde essa oportunidade? O que acontece? Qual que é o fundamento? Tem um princípio constitucional que justifica a existência da reconvenção. Trata-se do princípio da economia processual. Então, a reconvenção, eu vou fazer que numa mesma relação jurídica processual, eu já resolva dois problemas. E lembrem-se, processo do trabalho, a economia processual, celeridade, simplicidade, vai se adequar aí a esses requisitos do processo do trabalho. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem uma discussão aí, entende-se, parte da doutrina e jurisprudência aplica o artigo 31 da Lei 9.099,
que trata, a Lei 9.099, lembrando que trata dos juizados especiais cíveis, né? Então, ela traz um procedimento ali para os juizados especiais cíveis. Então, parte da doutrina entende que esse artigo 31 se aplica ao processo do trabalho e quando eu estou diante de uma ação que tramita pelo rito sumaríssimo, ok? Ao invés de apresentar uma reconvenção, eu apresento um pedido contraposto, ok? Isso é bem importante aí. Mas, Cristiane, me dá um exemplo aí de pedido contraposto, porque a gente tem que tomar um cuidado sobre o pedido contraposto, porque ele tem uma amplitude menor que a reconvenção. Quando eu falei de reconvenção para vocês e falei dos requisitos, eu falei o seguinte: tem que haver uma conexão entre os fatos alegados pelo autor e a reconvenção que está sendo apresentada para ela reclamada. Mas quando eu falo de pedido contraposto, a leitura é mais restritiva. E olha só, o artigo 31 da Lei 9.099, ele é expresso, ele explica para a gente quando é que cabe aí esse pedido contraposto. E ele fala o seguinte: é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º, que é o artigo lá da Lei 9.099, mas olha o que interessa pra gente: desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, ou seja, aqui a leitura é mais restritiva. Quando eu falei em reconvenção, eu falei em conexão. Aqui eu estou falando mesmos fatos. Então, o reclamado não vai poder trazer fatos novos. Quando eu dei um exemplo para vocês de reconvenção, em que pese houvesse uma ligação com o contrato de trabalho, aqueles fatos trazidos pela reclamada eram fatos novos, não eram fatos iguais àqueles trazidos pelo reclamante. Diante disso, vamos pensar num exemplo? Vamos imaginar que o reclamante ingressa com uma demanda trabalhista contra a reclamada, pedindo o reconhecimento da rescisão indireta do seu contrato de trabalho. E ele faz uso de uma faculdade, lá do artigo 483 da CLT, que ele para de trabalhar, ele notifica a reclamada, fala o seguinte: reclamada, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, e ingressa com uma demanda trabalhista pedindo reconhecimento da rescisão indireta. Vamos imaginar que essa reclamada recebe essa inicial, ela vai apresentar a defesa. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que na defesa, contestação, na qual a gente impugna especificamente os fatos, a reclamada impugna, então ela fala que não estão presentes os requisitos do artigo 483, tudo bonitinho. Mas ali, ela faz um pedido contraposto. Ela fala o seguinte: excelência, se Vossa Excelência entender que efetivamente não está presente os requisitos da rescisão indireta, eu peço que haja uma condenação apenas no pagamento das verbas decorrentes do pedido de demissão. Ela traz um fato novo, que lembra o princípio da continuidade que nós temos no processo de trabalho? Então, quer dizer, ela não está trazendo um fato novo, ela está se baseando na mesma narrativa trazida pelo reclamante na inicial, mas ela fala: olha, no caso de não reconhecer, está presente o requisito de pedido de demissão, ok? Um pedido contraposto formulado aí pela reclamada. Lembrando que prevalece que se admite esse pedido contraposto no rito sumaríssimo, tá, gente? Eu quero deixar bem claro, prevalece, que vocês vão achar jurisprudência aí no sentido de que não cabe pedido contraposto no processo do trabalho. Cristiane, professora, o que eu faço? Vamos lá. Teoricamente, a gente precisa entender esses requisitos, mas aí o que você faz? Então, você pede a aplicação do princípio da fungibilidade. Então, se você está no procedimento sumaríssimo, então você apresenta o seu pedido contraposto e se o juiz entender que não é o caso de pedido contraposto, que ele o reconheça como reconvenção, considerando que a reconvenção é mais e o pedido contraposto é menos.
Nossa, Cristiane, será que isso é só uma nomenclatura? Não, gente. A reconvenção, ela amplia, eu já falei para vocês, eu posso trazer outros sujeitos, né? Então, ela pode ser proposta pelo reclamado em litisconsórcio com o terceiro, contra o reclamante em litisconsórcio com o terceiro. Ela tem uma amplitude maior. O pedido contraposto não, ele é ali na mesma situação e o pedido contraposto não tem natureza jurídica de ação. A reconvenção sim, a reconvenção tem natureza jurídica de ação, tá bom? Então isso é bem importante a gente saber. E agora uma novidade para a gente finalizar aí o nosso bate-papo sobre reconvenção no processo do trabalho. Sucumbência. Nós advogados, né? Muitas vezes pedimos tanto a aplicação, por que não ter sucumbência no processo do trabalho? E aí veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, e trouxe para o processo do trabalho a sucumbência. Ora, se eu falei para vocês que a reconvenção tem natureza jurídica de ação, adivinha? O 791, parágrafo 5º da CLT, é expresso ao nos dizer que são devidos honorários de sucumbência também na reconvenção. E se for pedido contraposto, Cristiane? Pedido contraposto não tem uma nova ação, né? Então aí a gente entende que não seria o caso aí da sucumbência, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!